Olá, meus queridos! Seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus, começando por aqui. Feliz com a sua presença, estamos aqui para ler mais uma vez a Palavra de Deus, hoje começando um novo livro, Filipenses, que é um livro pequenininho, mas que nos agrega e nos ensina tanto. É muito bom poder conhecer a Palavra de Deus, conhecer Deus na sua totalidade. Porque conhecer a Palavra de Deus é isso, meu irmão, é conhecer Deus na sua totalidade. Conhecer o seu caráter, conhecer o seu jeito de agir, conhecer as suas promessas, aquilo que te agrada, aquilo que desagrada a Ele. É conhecê-lo. É por isso que é tão importante você conhecer o seu Deus, o Deus que você serve, de verdade, na profundidade, não no raso, só de ouvir falar, mas que você possa vê-lo. E através da palavra de Deus isso pode acontecer. Amém? Lembrando, mais uma vez, que estou rouca ainda. Estamos aqui com um fundo musical maravilhoso no fundo. A marcenaria continua trabalhando. Que você possa continuar tendo paciência, deixando para lá esse barulho. Amém? E concentrando aqui na palavra de Deus. Amém? Mas, bora pro vídeo então. Bora para mais uma leitura. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Filipenses, que fica logo depois de Efésios. Capítulo 1, versículo 1 em diante. Mas antes de tudo, vamos convidar o nosso amado professor. Não podemos dar início a esse estudo sem aquele que nos ensina todas as coisas. Amém? Então feche seus olhos e vamos orar pedindo ao nosso amado professor a sua ajuda. Amém? Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia de vida. Coloco diante de ti a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo neste momento em tua presença, mais uma vez. Queremos pedir a sua graça, Deus. Desça sobre nós, Espírito da revelação, da sabedoria do Senhor. Nos ajude a compreender a tua maravilhosa palavra, Deus. Abra nossa mente, nosso coração, capacita-nos. Amigo Espírito Santo, nos ensina, nosso professor, nos instrua, nos exorta, consola e transforma através da palavra, nos faz conhecer o nosso Deus. E nos ajuda que a sua palavra, Jesus, possa fazer morada dentro de nós e dar frutos na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos lá para a nossa leitura de hoje. Tá difícil, meu irmão, mas eu vou vencer. Tô vencendo em nome de Jesus. E nada nos impede de fazer a obra do Senhor. Meus irmãos, eu já estou aqui no YouTube, já vai fazer 3 anos. Quem me acompanha desde o primeiro momento sabe que no primeiro ano eu fazia um vídeo por dia. 365 dias eu fiz vídeos. Todos os dias eu tinha vídeos no canal. E não foi um ano fácil, porque nesse um ano eu fiquei doente. Nesse um ano aconteceu milhões de coisas, mas eu venci. E ali o Senhor me ensinou sobre persistência. Me ensinou que você não faz só o que você quer na hora que você quer. Você faz o que você precisa fazer. E ali, através de tudo aquilo, o Senhor me mostrou que aquele que vai trabalhar, que vai estar à frente de algo para o Senhor, precisa, antes de tudo, ter muita responsabilidade. E a responsabilidade, ela vem com disciplina, com dedicação. Com você fazer aquilo que você não quer, muitas vezes, fazer aquilo que você nem tá com vontade ou nem tá disposto. Disciplina é isso. É você continuar fazendo, mesmo sem vontade. E é isso. Nós vamos vencendo dia após dia. E se você um dia tem desejo de fazer a obra de Deus, então, desde já, eu quero que você compreenda. Não são flores somente. Pelo contrário, é muita renúncia, muitos sacrifícios, muitas entregas, é muita responsabilidade e disciplina. Aqueles que querem fazer com amor e querem fazer verdadeiramente para o Senhor é assim. Agora tem aqueles que fazem para si próprio. Esses aí fazem de qualquer jeito. Amém? Bora lá para a nossa leitura. Então, Filipenses, capítulo 1, versículo 1, tem como título Saudação.
Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos. Perdão, eu sempre começo falando um pouco sobre, a cidade. Aqui, Filipenses, no caso, Filipos, perdão. Voltando aqui, vamos para lá. Lembrando que Filipenses tem como autor o apóstolo Paulo. A data da escrita dele foi no início no início do ano 60 depois de Cristo, que foi escrito possivelmente em Roma ou em Éfeso, e tem como temas ter a mente de Cristo, alegria e júbilo. Então, Filipos era uma cidade que ficava a cerca de 15 quilômetros de Neápolis. Estava estrategicamente situada à margem da via Egnácia, a grande estrada romana de aproximadamente 800 quilômetros que ia do Mar Adriático, atravessava a Trácia até o Bósforo, e era uma das estradas que, na soberania de Deus, foram muito importantes para a mensagem do Evangelho. Recebeu esse nome de Filipe, o pai de Alexandre o Grande. A cidade foi refundada em 42 a.C. por Antônio e Otaviano. Sua vida e constituição foram estabelecidos de acordo com os padrões de Roma, e seus cidadãos desfrutaram da cidadania romana. Ela se tratava de uma importante cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Eu gosto sempre de trazer esse entendimento um pouquinho da cidade, para que você possa conhecer um pouquinho da história local, um pouquinho de quem eles eram. Amém? Agora, bora voltar e começar novamente aqui nossa leitura. Vamos lá. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecendo ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, sempre em cada oração minha por vós, fazendo súplicas com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a realizará até o dia de Jesus Cristo. A boa obra de Deus começa na nossa vida, na nossa conversão. E ela só termina quando a gente encontrar Jesus. Seja quando a gente morrer, seja no céu quando ele retornar. Mas só se encerra ali. Então a obra do Senhor vai se estendendo durante toda a nossa vida cristã. Amém? Versículo 7. Como tenho por justo pensar isso de vós todos, porque vós têm meu coração. Pois tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho, todos vós fostes participantes da minha graça. Porque Deus me é testemunha da grande saudade que tenho de todos vós em entranhável afeição de Jesus Cristo. E isto eu oro, que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento, em todo julgamento. Versículo 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem ofensa alguma, até o dia de Cristo. Versículo 11. Sendo cheios de frutos da justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A obra do cristão, o alvo do cristão está acima da média. Está acima dos embaraços, está acima da mistura com o mal, está além, dos ímpios, daquilo que os ímpios praticam ou fazem. Mas para isso existe um processo. E esse processo acontece com a regeneração, a santificação e a glorificação. E os frutos são produzidos por Jesus, mediante o Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Amém? Continuando aqui no versículo 12, que diz. Mas quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior aproveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio, em todos os demais lugares. Nada Deus descarta. Tudo Deus utiliza ao favor do reino. Seja uma situação como essa que Paulo está vivendo, de uma situação vergonhosa, uma situação humilhante, dolorosa,
O Senhor, ele utilizou tudo isso, a prisão de Paulo, as prisões de Paulo, para gerar um grande testemunho e para que ele tivesse oportunidade para pregar para aqueles que estavam presos e também para a guarda ali do palácio, para a guarda ali, né, dos guardas, que eram aproximadamente 9.000 homens. Então Deus não descarta nada, tudo que nós vivemos ou passamos, Deus vai utilizar de alguma maneira, seja para um grande testemunho, ou seja para uma oportunidade para pregar o evangelho. Amém? Continuando aqui no versículo 14. E muitos dos irmãos no Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão muito mais corajosos para falar a palavra, sem temor. Alguns de fato até pregam a Cristo por inveja e contenda, ou outros também de boa vontade. Uns pregam a Cristo por contenda não sinceramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Versículo 17. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Versículo 18. Mas que importa? Não obstante, de todo modo, seja na pretensão, seja na verdade, Cristo seja pregado, e nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. Então, não importa como Cristo está sendo pregado, o importante é que ele está sendo pregado. Tinha alguns que estavam pregando Cristo aqui para poder atrapalhar ainda mais a vida de Paulo, mas isso só contribuía para o evangelho ser mais à frente, para ele avançar. E outros pregavam por causa que viam que Paulo estava pregando ali algo de fato de verdade, algo verdadeiro. Então, não importa o que está acontecendo, a mensagem ela é maior que o mensageiro. Então, o importante é que Cristo está sendo anunciado. E Paulo tinha plena consciência disso. Amém? Versículo 19. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intenção, expectação e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Versículo 21. Paulo, ele tinha chegado em um lugar que morrer para ele era ganho. E viver era Cristo, ele viveria de qualquer forma para o Senhor, seja na morte ou seja na vida. Ele simplesmente tinha plena consciência de que tudo que ele fizesse, tanto morrendo quanto vivendo, era para o Senhor. Isso até me emociona, irmãos. Quanto esse homem se despiu dele mesmo. Quanto ele desfez da sua vida. Quanto que ele renunciou da carne, da vida terrena, daquilo que é este mundo. E simplesmente vivia, respirava pelo Senhor e para o Senhor. É emocionante, é inspirador. Versículo 19. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro. Versículo 22. Mas se vivo na carne, isto é o fruto do meu trabalho, não sei se então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Todavia, permanecer na carne é mais necessário. Paulo estava ali em uma dúvida muito cruel. Ele não sabia se ele escolhia ficar ou ir. Porque se ele escolhesse ficar, ele veria o fruto do seu trabalho missionário. E se ele fosse embora, ele estaria com Cristo definitivamente, descansaria no Senhor. Mas ele sabia que era necessário ele estar na terra. Apesar de todas as tribulações, prisões, dificuldades desse homem, ele tinha plena consciência que ele precisava estar aqui para fazer a obra de Deus. Amém? Continuando aqui no versículo 25. E tendo esta confiança, sei que permanecerei e continuarei com todos vós para o proveito vosso e a alegria da fé. Para que o vosso regozijo seja mais abundante por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Que a vossa conversa seja digna conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis num mesmo espírito, com uma só mente, combatendo juntamente pela fé
do Evangelho. Versículo 29. E nada vos aterrorizeis pelos vossos adversários, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto de Deus. Versículo 29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo conflito que já tendes visto em mim, e agora ouvis estar em mim. A vida cristã, ela é constituída em fé, alegria e sofrimentos. E o Senhor nos faz experimentar isso como experiência, não como castigo ou maldição. Nós fomos chamados não somente para crer no Senhor, mas para sofrer como o Senhor. Na verdade, para ser coparticipante do seu sofrimento. Então nós viveremos aqui nessa terra passando por sofrimentos para que a gente possa sentir na pele um pouco daquilo que Cristo passou lá na cruz, daquilo que Cristo renunciou aqui na terra. Nós seremos coparticipantes dos sofrimentos dele. Então, se você quer ser cristão e não sofrer, meu irmão, você está indo pelo caminho errado. Porque a vida cristã é constituída dessas três coisas: fé, alegria e sofrimento. Então que você possa ter isso na sua mente, você passará por dores, dificuldades, problemas e sofrimentos. Amém? Continuando aqui no capítulo 2, que tem como título a humildade e a grandeza de Cristo. Versículo 1. Se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se há algum conforto de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de acordo de uma mente. Versículo 3. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente, cada um considere o outro melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para suas próprias coisas, mas para qual também para as coisas dos outros. Aqui no versículo 3, o apóstolo Paulo fala: cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Quando ele fala isso, não é para que você se sinta inferior de uma maneira que você tenha complexo de inferioridade, autoestima baixa. Não. É que você seja humilde o suficiente para você sempre achar que o outro é melhor e mais especial que você. Não que seja por causa de um complexo de inferioridade. Entenda isso, não. Você tem que ter humildade em seu coração, de entender que você não é melhor que ninguém. Então, se for necessário você se achar melhor que o outro, para que o seu coração se mantenha limpo e blindado de todo o orgulho de achar que você é melhor que alguém, então que assim seja. Mas que não seja por um complexo de inferioridade, mas sim por humildade no seu coração. No versículo 4, ele fala: não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. O maior inimigo da unidade cristã é o egoísmo e a vaidade. Isso é o que afasta, o que impede da unidade cristã ser verdadeira, o egoísmo. Devemos manter uma vida de generosidade, uma vida pensando nos outros e não em nós, de sempre pensar e buscar um pouco pelo outro também. Você já parou para pensar como as nossas orações é tão egoísta? Nós só oramos, pedimos para nós, para nós, para nós. Nós temos que pedir pelos outros, devemos pensar nos outros também. Amém? Que não seja somente ali tudo girando em torno do seu próprio umbigo. Pense nos outros. Amém? Versículo 5. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Usurpação é apego a alguma coisa. Jesus, ele não tem apego Jesus, ele não teve apego a sua glória, não teve apego ao céu, não teve apego ao seu título de rei, de filho de Deus. Ele não teve apego. Ele se fez servo, ele desceu à terra como um simples humano e serviu a humanidade com a sua vida.
E é assim que nós devemos agir. Amém? Versículo 7. Mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo semelhante a homens, e achando na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Mateus 23:12 diz que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Quando você escuta por aí aquela frase, os humilhados serão exaltados, está errado. Na verdade, é aquele que a si se humilha, aquele que si próprio se humilha será exaltado por Deus. Amém? E foi o que aconteceu com Jesus. Ele se humilhou e ele foi exaltado por Deus e tem o nome sobre todo nome. Aleluias, glória a Deus. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou altamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus e as coisas na terra, e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Versículo 12. Por isso, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe sua própria salvação com temor e tremor. Trabalhe a sua salvação. Versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa obra. Então, se está te faltando desejo, o querer ler a Bíblia, o querer buscar Deus, o querer fazer a vontade de Deus, peça ao Senhor, porque é Ele que te dá. E se está te faltando o efetuar, o realizar, você tem um desejo, mas não consegue realizar, peça ao Senhor. Porque como diz aqui na palavra de Deus, porque é Deus que opera em nós. Tanto querer, tanto desejo, a vontade, como efetuar, no caso, tanto realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais inocentes e inofensivos filhos de Deus sem repreensão, no meio de uma nação corrupta e perversa, entre o qual resplandeceis como luzes no mundo. Nós devemos ser diferentes e ser a luz do mundo. Versículo 16. Retendo a palavra da vida, para que possa gloriar-me no dia de Cristo. No dia de Cristo. De não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, me alegro e regozijo com todos vós. Por esta mesma causa, vós também alegrai-vos, regozijai-vos comigo. Mas confio no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo do vosso estado. Versículo 20. Porque não há nenhum homem como ele que sinceramente cuide do vosso estado. Versículo 21. Porque todos buscam o que é seu e não as coisas que são de Cristo Jesus. Todos os grandes homens de Deus precisam de auxiliadores. Pessoas que lutam com ele e por ele. E que ajudem ele na obra do Senhor. E aqui é Timóteo e Epafrodito também na vida de Paulo. Então que possamos ser esses na vida dos nossos líderes, na vida dos nossos pastores, na vida dos grandes e mulheres, na vida de grandes homens e mulheres de Deus. Amém? Versículo 22. Mas também conheceis o caráter dele, que como filho ao Pai tem servido comigo no Evangelho, de modo que espero enviá-lo a vós logo assim que eu descobrir o que irá acontecer comigo. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo irei ter convosco em breve. Versículo 25. Contudo, julguei ser necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e companheiro de trabalho, companheiro de lutas e vosso mensageiro para prover as minhas necessidades. Versículo 26. Porquanto ansiava por todos vós, estava muito angustiado, porque tinhais ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Meu irmão, esse irmão aqui, Epafrodito, ele quase morreu. E era um grande cooperador da obra ali de Paulo. Aí você não quer sofrer na sua vida, não quer adoecer, não quer passar dificuldades. Ai, porque eu sirvo a Deus, não é justo, eu sou fiel, meu irmão.
O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então o Senhor já nos avisou que passaríamos por aflições nessa terra, seja eu, seja você, seja o pastor, seja o profeta de Deus, todos passaremos por aflições. Alguns mais, alguns menos, mas passaremos e sofreremos. Como já foi falado agorinha, a vida cristã é constituída de fé, de alegrias e de sofrimento. Amém? Continuando aqui no versículo 28. Portanto, enviei-o a vós com mais cuidado, para que vendo outra vez vos regozijeis e para que eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, o Senhor com toda alegria e tratai-o com grande estima, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso de sua vida, para suprir a falta do vosso serviço para comigo. Então, meu irmão, todos nós estamos sujeitos a perseguições, a sofrimentos, a doenças, a dificuldades financeiras, a problemas emocionais, a problemas com os filhos, a problemas no casamento. Nós estamos sujeitos porque nós estamos na terra e vivendo na terra. E nós estamos sujeitos porque no mundo teremos aflições. Então, que possamos ter isso no nosso coração e sermos mais conformados com aquilo que teremos que viver. Que possamos aprender com Paulo, que estava feliz independente daquilo que ele tinha. Ele aprendeu a viver com muito e com pouco, e que possamos ser como Paulo. Amém? E é isso. Vou encerrar por aqui. No próximo vídeo vamos dar continuidade aqui no capítulo 3. Amém? Que você possa permanecer comigo. Peço perdão por essa mosca que tá andando aqui no vídeo, porque aqui é assim, é barulho atrás, é eu rouca, é a mosca passando, mas amém, o importante é a palavra de Deus sendo levada. Amém? Fica com Deus, curte, comente, envie esse vídeo para 5, 10, 20 pessoas. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. E até lá!